Malaquias capítulo 1, versículo 1. Pode permanecer assentado mesmo, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Malaquias 1, 1. Diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Amém? Só até aí. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos por este momento. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Deus, nós pedimos agora que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender, Pai. Nós sabemos que nós precisamos ler a Sua palavra no contexto em que ela foi escrita, Pai. Por isso nós pedimos agora que o Senhor venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, para que nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, transcrita para nós aqui na Tua palavra. Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando agora nesta jornada que começamos, Pai. Nos dê ânimo, nos dê força, nos dê vontade, Pai, de estar congregando, para estarmos aqui aprendendo e ser edificados pela Tua palavra. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, e fala conosco. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, este livro, poderemos chamar deste pequeno livro que temos aqui em mãos, escrito pelo profeta Malaquias, é um livro riquíssimo, teologicamente falando. Irmãos, eu me arrisco a dizer que nenhuma outra parte da Bíblia, nenhum outro livro da Bíblia, a gente vai encontrar tão grande número, tão grande quantidade de verdades teológicas, de doutrinas, em tão pouco espaço. Se a gente olhar, Malaquias tem apenas 4 capítulos, talvez tenha 2 folhas aí na sua Bíblia. É um livro muito pequeno, mas é um livro que contém uma enormidade de questões teológicas, de questões doutrinárias para nós tratarmos aqui. Irmãos, e nós, por exemplo, a gente tem neste livro do profeta Malaquias, a gente tem doutrinas fundamentais para a nossa teologia reformada. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui o amor incondicional de Deus no livro. A gente vai ver a eleição de Deus. A gente vai ver os princípios de culto. A gente vai ver a questão do casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. A gente vai ver a proibição do divórcio. A gente vai ver o julgamento de Deus. A gente vai ver a ira divina. A gente vai ver a questão das contribuições financeiras. A gente vai ver aqui profecias sobre a primeira vinda do Messias. E nós vamos ver profecias sobre a segunda vinda do Messias, sobre o grande julgamento de Deus, sobre o grande julgamento final. Então, olha a quantidade de... Isso com certeza eu deixei coisa fora aqui. Olha a quantidade de questões que nós temos tratados em tão pouco espaço de tempo. Irmãos, e a gente, olhando aqui para Malaquias, este nome significa anjo ou mensageiro. E muitos vão dizer que Malaquias não era o nome do profeta, que Malaquias era este título que ele levava de ser o mensageiro do Senhor. Tanto que, se você observar o que nós lemos, vai ver sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Malaquias aqui, ele não se identifica. Nós não sabemos nada a respeito dele. Normalmente a gente começa a ler um livro de algum profeta e ele vai se colocar lá, a palavra do Senhor vinda ao profeta tal, filho de tal, no ano tal. Então, mas Malaquias não se identifica. Malaquias simplesmente diz que ele está trazendo aqui uma sentença pronunciada pelo Senhor. A gente não tem aí dados sobre a filiação, dados sobre o local do seu nascimento. A única coisa que nós sabemos pela Escritura é que Deus falava por intermédio dele. Malaquias era um profeta do Senhor. Malaquias, provavelmente ele exerceu o seu ministério profético no mesmo tempo em que Esdras e Neemias também estavam atuando em Israel. Alguns também vão dizer que fazem esta associação para dizer que o próprio Esdras é o profeta Neemias. São algumas especulações aí que nós temos. E a gente vê aqui no livro de Malaquias, ao decorrer desta série, a gente vai perceber uma grande ênfase na lei. A gente vai perceber que Malaquias, ele coloca ali uma ênfase muito grande na lei. O que a gente consegue pressupor, o mesmo período de restauração da proeminência e da autoridade da lei, vivida durante aqui o período de Esdras e Neemias, que é aquilo que nós chamamos de o pós-exílio babilônico. Malaquias também, depois a gente vai ver, ele faz uma menção
a uma figura de um governador. Então a gente pode entender que Malaquias estava escrevendo num tempo em que o povo de Israel estava sob o jugo, estava sob o domínio do Império Persa. Você se lembra? O povo de Israel foi levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor e posteriormente o Império Persa, através do rei Ciro, libera o povo então para voltar para a terra de Israel. Mas libera o povo naqueles termos. Eles não eram livres, eles ainda deviam vassalagem, eles eram ainda subordinados ao Império Persa. Malaquias, então, quando a gente olha para essas questões, a gente entende que Malaquias ele é o último profeta do Antigo Testamento, cronologicamente falando. Depois de Malaquias, a gente tem o que se chama de silêncio de Deus. Mais ou menos 400 anos em que Deus não falou com seu povo. Este silêncio ele é quebrado, então, com a vinda de João Batista. Malaquias é o último profeta, então, do Antigo Testamento. Então, a gente, embora não possa ter certeza do tempo exato em que Malaquias exerceu seu ministério, quando a gente lê Esdras e Neemias, a gente vê que os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que Esdras e Neemias enfrentaram, o profeta Malaquias também enfrentou e também apareceu. Por exemplo, os três, tanto Esdras, quanto Neemias, quanto Malaquias, eles vão falar contra o casamento com mulheres estrangeiras. Os três, se você ler os outros dois livros, eles vão falar sobre a negligência com relação aos dízimos e ofertas. Eles vão criticar severamente os erros dos sacerdotes corrompidos. E eles vão agora aqui trazer uma exortação, vai criticar o povo pelos pecados sociais. Então a gente vê uma similaridade de conteúdos que a gente pode então presumir que Malaquias está ali exercendo o seu ministério, talvez no final já do tempo de vida de Neemias. Irmãos, além de tudo isso que eu mencionei, talvez o assunto mais proeminente, o assunto mais palpitante que aparece aqui no livro de Malaquias, seja o principal enfoque teológico que Malaquias traz no seu livro, seja justamente a questão da aliança. Quando a gente começa a observar o livro, a gente vê que pelo menos 4 alianças Malaquias vai citar. Malaquias vai citar a aliança incondicional do amor de Deus, Malaquias vai citar a aliança levítica, Malaquias vai citar a aliança do casamento e Malaquias vai citar a aliança que Deus fez com os pais, que Deus fez com os antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Então a gente tem ali pelo menos 4 grandes alianças que Malaquias cita no seu livro. Malaquias vai falar sobre o mensageiro da aliança, que posteriormente a gente sabe que é Jesus Cristo. Então Malaquias ele vai dar uma ênfase muito grande nessa questão da aliança. Então veja, Malaquias ele se dirige a um povo, se dirige a um país, a uma nação, que além de já se haver contaminado pelo pecado, era um povo que estava desiludido, um povo que estava desesperançoso, um povo que estava repleto de dúvidas. Este povo aqui, para quem Malaquias está escrevendo, essas pessoas aqui no tempo de Malaquias, em vez de terem experimentado vitória na guerra, que os antepassados deles experimentaram, em vez de ter experimentado abundância de recursos, que os antepassados deles também experimentavam. Este povo aqui, para que Malaquias está escrevendo, estava vivendo, estava experimentando pobreza. Um povo estava experimentando seca. Um povo que estava experimentando adversidade econômica. Este povo aqui, para o qual Malaquias escreve, era um povo que já estava cético com relação às promessas de Deus. Um povo que já estava apático no seu compromisso de viver de acordo com essas promessas. Um povo que estava já desistido, um povo que havia desistido de adorar e servir a Deus de todo o seu coração. A mensagem que Malaquias traz é um chamado de retorno à fé. A mensagem que Malaquias traz é um chamado de volta às antigas práticas, um chamado de volta, um retorno ao temor, um chamado à restauração e à renovação à aliança. Malaquias, no meio de tudo isso, Malaquias ele busca acender uma chama de luz em meio à escuridão que agora havia se instalado no povo de Deus. E a gente percebe isso, irmãos. Já semana que vem a gente já vai entrar nos primeiros versículos do texto de Malaquias. A gente percebe isso de uma forma muito notável nas primeiras palavras do livro. Imagine toda essa situação que eu falei para vocês. Mas a primeira, depois aqui de Deus falar que ele estava trazendo a sentença, o versículo 2, já o que Deus fala, olha, eu vos tenho amado.
no meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela confusão, no meio de um povo que havia perdido já o seu interesse por Deus, a mensagem do Senhor é: eu vos tenho amado. Ou algumas traduções aí vai dizer: eu amo vocês, ou eu amei vocês, eu vos tenho amado. E posteriormente, então, o profeta ele vai dizer que a renovação do povo, a renovação deste povo de Deus, ele aconteceria por meio das obras, por meio da vinda de alguém. Malaquias chama este alguém que viria como mensageiro da aliança. Malaquias diz que este mensageiro da aliança, ele vai ser precedido pelo profeta Elias. A gente sabe, este profeta Elias é João Batista, que veio e andava no poder e no espírito de Elias. E a gente sabe que este mensageiro da aliança, o anjo da aliança, é Jesus Cristo. Então, se a gente olha para nossas vidas, para a nossa situação, se a gente olha para nós agora, como então Deus ele pode nos renovar e pode nos conduzir de volta para Ele? Por meio do mensageiro da aliança, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, as profecias que Malaquias vai trazer para o povo, como eu já disse para vocês, elas foram preditas no meio de um profundo desânimo, no meio de um povo que estava profundamente desanimado. Fazia mais ou menos cerca de 100 anos que os judeus haviam regressado do cativeiro. 100 anos. Imagine, o povo ficou 70 anos no cativeiro, cumpriu-se o tempo da promessa, aliás, o tempo que Deus havia dito que eles ficariam no cativeiro, 70 anos, e o povo então retorna. Vocês imaginem, o povo retornando depois de 70 anos. Alguns ficaram na Babilônia, alguns se dispersaram, outros ficaram no Egito, mas uma grande parte voltou para Israel. E aquele povo então ficou 70 anos. E aí, eles chegam na Terra Prometida, por meio da obra de Esdras e Neemias, por meio da liderança desses homens, os muros de Jerusalém são reedificados. O templo é reconstruído. E aquele povo pensa então que o momento das promessas de Deus, que Deus havia prometido que quando eles voltassem para Sião, eles colheriam abundância, fartura, vida plena, escolheriam todas as bênçãos de Deus. Eles acreditavam então que o tempo que os profetas Isaías, Ezequiel e Jeremias haviam predito, este tempo maravilhoso para o povo de Deus depois do retorno, este povo então, eles acreditaram, eles voltaram da Babilônia crendo nisso. Só que 100 anos se passaram, 100 anos desde a volta do cativeiro, e as coisas não estavam acontecendo conforme as expectativas do povo. Promessas haviam sido feitas, mas a realidade que eles estavam vivendo não estava de acordo com essas promessas. Ezequiel, por exemplo, o profeta Ezequiel, ele disse que depois que o povo voltasse, o templo que seria reconstruído seria um templo glorioso. Mas a gente começa a olhar para o livro de Esdras e a gente vê que o templo que foi reconstruído, na verdade, ele era um templo menor do que o templo de Salomão. Se depois você tiver curiosidade de ler na sua casa, Esdras, capítulo 3, você vai ver ali que foi começada a obra de reconstrução do templo. Um novo templo foi construído. E a Bíblia diz que quando eles lançaram o alicerce, quando eles colocaram as bases, porque a gente começa, quando a gente faz uma construção, quando a gente coloca o alicerce na casa, a gente já vai vendo onde vai ser tal coisa, onde vai ser tal coisa, a cozinha, aqui a gente tem uma noção de como a casa vai ficar. E a Bíblia diz em Esdras, capítulo 3, quando eles lançaram então o alicerce, lançaram os fundamentos ali do templo, ali houve uma grande festa. Sacerdotes, trombetas, louvores. A Bíblia vai dizer que os filhos de Asaf estavam ali com uma grande banda louvando ao Senhor. Então imagine isso. Eles estavam ali cantando, louvando, rendendo graças a Deus, dizendo o seguinte: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo então louvava e adorava ao Senhor. A Bíblia diz com alta voz. Colocou ali o fundamento, porque quando a gente começa a enxergar, Então colocou o fundamento do templo, começou toda essa festa. Mas no mesmo capítulo 3, a Bíblia vai dizer, ela diz um porém. A Bíblia diz que, porém, muitos dos sacerdotes, muitos ali dos levitas, muitos dos anciãos, dos cabeças das famílias, e a Bíblia diz aqueles que já eram idosos, que viram o primeiro templo,
que participaram da glória do primeiro templo, diz que a hora que eles viram o alicerce, viram o tamanho que ia ser o templo, eles começaram a chorar. Chorar de tristeza, por lembrar como era o templo antigo e como estava agora o templo que seria construído. A Bíblia diz que eles choravam de tristeza, e eles gritavam de tristeza. E a Bíblia diz que as coisas se misturavam agora. O grito de uns de alegria com o grito e o choro de outros de tristeza. E as coisas se misturaram e eles não sabiam agora o que era tristeza e o que era alegria. Então você imagina, aqueles que nunca tinham visto, aquela geração que cresceu no cativeiro, nunca tinha visto um templo, nunca tinha participado da vida religiosa de Israel, felizes da vida, porque o templo estava sendo construído. Mas aqueles que viram a glória da primeira casa, chorando de tristeza, de ver o que o povo havia se tornado. Então este era o tempo do profeta Malaquias. Aquela nova era, então, que os profetas haviam falado, estava muito distante. Os judeus, eles continuavam sob o domínio dos persas. Os judeus continuaram pagando pesados tributos ao Império Persa. A situação econômica da nação, das pessoas, era muito difícil. Eles passavam grandes necessidades, eram oprimidos, pagavam pesados impostos, eles enfrentavam escassez de coisas básicas. A nação vivia numa pobreza muito grande. E diante de tudo isso, 100 anos que se passaram, essa pobreza que se instalou, esta servidão que eles tinham que pagar ao Império Persa, diante de tudo isso, o povo desanimou. Diante de tudo isso, o povo desanimou. O amor pelas coisas de Deus foi diminuindo pouco a pouco. E o povo, então, começou a se dispersar. Já que as coisas de Deus não estão dando certo, já que este Deus não tem respondido para nós, já que nós temos vivido essas dificuldades, vamos deixar o Senhor para lá. A gente vai ver em Malaquias que, em determinado momento, eles vão dizer que é inútil servir ao Senhor. O que nos tem aproveitado servir ao Senhor se a nossa vida, se a nossa situação está tão difícil? Mais do que isso, os sacerdotes se corromperam. Os sacerdotes que eram os responsáveis pela guarda do culto, eles começaram a permitir e tolerar determinadas práticas na vida cultica de Israel que eram contrárias à vontade de Deus revelada na lei de Moisés. Os cultos viraram meros formalismos, rituais mecânicos, coisas sem vida. O coração do povo já não estava mais ligado a Deus. Tanto é verdade que depois a gente vai ver que Deus falando, olha, eu queria que alguém chegasse e fechasse as portas do templo. Eu não aguento mais o culto de vocês. Deus falando para aquele povo. Cada um então passou a cuidar dos seus próprios interesses pessoais, investindo então na sua terra, no seu pedaço de chão, na sua moradia, nos seus assuntos particulares, nos seus trabalhos, nos seus negócios. E o povo começou a dar ao Senhor então apenas aquilo que sobrava, tanto do seu tempo, quanto da sua dedicação, quanto dos seus recursos. Apenas aquilo que sobrava era destinado ao Senhor. Uma época de esfriamento. Este é o momento em que o profeta Malaquias exerceu o seu ministério. Diante disso, então, vamos voltar rapidamente aqui para o versículo de número 1 que a gente leu. Malaquias já começa o seu texto dizendo a sentença pronunciada pelo Senhor. Malaquias, irmãos, diante deste contexto todo, Malaquias não trouxe uma palavra fácil. Justamente por isso que em algumas versões, não sei se é o caso da sua aí que está nas suas mãos, essas versões que prezam por uma tradução mais literal, vai trazer, por exemplo, a Almeida, Revista e Corrigida, o que a gente vê aqui como sentença, ela traz como peso, o peso da palavra do Senhor. A King James também, que é outra versão que preza pela literalidade, ela vai se utilizar o fardo da palavra do Senhor. Este termo sentença, em hebraico, significa justamente isto, peso. É o peso, é um fardo a palavra do Senhor. Então o texto diz aqui, literalmente, se a gente fosse traduzir literal, estaria assim, o peso de Deus contra Israel. O fardo de Deus contra Israel. Malaquias, então, ele já anuncia que a sua palavra, ela seria uma palavra pesada. E ela é uma palavra pesada para quem? Em primeiro lugar, ela é uma palavra que é pesada para o próprio profeta.
Irmãos, geralmente, quem fala procura agradar os seus ouvintes. Quem está na posição de falar para as pessoas, normalmente quer ser apreciado por todos. Quer terminar sua fala, seja ela qual for, receber aplausos. E Malaquias, ele estava trazendo uma mensagem que ele não ganharia aplausos, ele não ganharia elogios. Era uma palavra que as pessoas, talvez, não iriam então tê-las como agradável aos ouvidos. Era uma palavra de denúncia, uma palavra de crítica, e por isso era uma palavra aqui que era um peso, era uma palavra que era um fardo. Então a palavra que Malaquias trazia era difícil para ele. Nem sempre, irmãos, nós que estamos aqui em posição de estar instruindo a igreja, trazer palavra à igreja, nós queremos trazer palavras duras. Todo mundo quer ser apreciado, trazer palavra de bênção, palavra de renovo, mas às vezes a gente precisa trazer palavras que o Senhor pede para serem trazidas. E é isso que Malaquias estava fazendo. Malaquias estava trazendo a palavra do Senhor, ainda que isso não lhe rendesse agrados, ainda que isso não lhe rendesse popularidade. Então era uma palavra pesada para o próprio Malaquias. Em segundo lugar, era uma palavra pesada para quem ouvia. Imagine-se no lugar do povo de Israel. Você já pensou ouvir? Coloque-se no lugar daquele povo. Olha, Deus não está aceitando o culto de vocês. Deus não está se agradando da oferta de vocês. Olha, é melhor nem trazer oferta, porque eu não estou aceitando. Olha, eu queria que fechasse as portas, porque eu não aguento mais, eu estou cansado de vocês. Já pensou? Se colocar no lugar dessas coisas, olha, eu não vejo, imagine Deus falando, eu não vejo a hora deste culto de vocês aí terminar. Já pensou se Deus estivesse falando isso de nós, como que isso cairia aos nossos ouvidos? Então era uma palavra difícil para o profeta, e era uma palavra difícil para o povo que queria ouvi-la. Por isso que então ela era um fardo, ela era uma palavra pesada. Irmãos, e dito tudo isso, quais são então, o que me levou, quais são as minhas intenções em trazer aqui para vocês, a partir de hoje, e continuamos aí até o Senhor nos permitir, esta série de exposições no livro do profeta Malaquias. Como eu coloquei no tema desta série, é o tempo de crescer. Então, meu intuito, irmãos, aqui é trazer o nosso crescimento enquanto comunidade de fé. Meu intuito aqui é que nós possamos crescer. Nós vamos tratar aqui de alguns assuntos que a gente tem muito erro no meio do povo de Deus, muita doutrina errada. Então, os assuntos que Malaquias traz são assuntos refinados, assuntos difíceis de entender muitas vezes, e que, por vezes, por serem difíceis, ou a gente evita, ou a gente tem um entendimento errado. Então, a minha intenção, irmãos, principal, sobretudo, é que possamos crescer pessoalmente, como crentes na nossa vida cristã, mas sobretudo que possamos crescer também como comunidade de fé. Minha outra também intenção que eu trouxe isso aqui, eu quis trazer esta série para mostrar a centralidade da palavra de Deus. Nós cantamos isso aqui na abertura do culto. Veja, Malaquias inicia o seu livro dizendo a sentença, a palavra proferida pelo Senhor. A palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Deus, ele é o autor. Deus, ele traz a palavra é do Senhor. Mas Malaquias aqui, o mensageiro, ele é apenas o canal para trazer a palavra de Deus. Quando a gente traz para nós, quem nos motiva, quem nos dá a palavra, é o próprio Deus. Nós só estamos aqui como canal do Senhor para trazer a palavra do Senhor. Então, quando nós subimos aqui neste púlpito, a nossa função é ser um mensageiro de Deus. E como somos o mensageiro de Deus? Pregando a palavra do Senhor revelada nas Escrituras e nada mais. É só isso. A centralidade da palavra de Deus. A centralidade da palavra de Deus. Minha outra intenção é trazer, talvez aqui, fazer-nos entender que a vida da igreja, e especialmente o culto a Deus, aquilo que nós praticamos como comunidade de fé, eles precisam ser e seguir princípios apresentados pelo próprio Deus em sua palavra. Deus estabelece a forma como Ele quer ser cultuado. Deus estabelece a forma como Ele quer ser adorado. Deus, Ele não aceita, irmãos, criatividade.
Deus não aceita boas intenções. Sabe, a gente tem vivido tempos, né, de cultos que são basicamente um show. Cultos que são basicamente um espetáculo. É bonito, é agradável. A gente gosta disso, a gente tem vivido tempos isso há muito tempo já, né? Agora que, mais recentemente, alguns anos atrás, aí que esta onda chegou ao Brasil. Mas a gente vive cultos onde precisam haver experiências. Cultos onde é chamado que é sensível ao que ouve. Ou seja, tudo é preparado para que as pessoas que estão participando daquele culto tenham um sentimento. A música, a luz, a ambiência, tudo é preparado. É criativo, é bonito, mas não é bíblico. Eu digo com toda certeza que o culto que não está dentro da Escritura, tudo que não é feito dentro da Escritura, não agrada a Deus. Às vezes é bonito, é emocionante, mas não está agradando ao Senhor. Então, o que eu quero demonstrar com esta série de mensagens é que a nossa vida cristã, em comunidade, deve ser baseada única e exclusivamente na palavra do Senhor. E por fim, algo mais pessoal agora para a minha vida, para a sua vida. Se por acaso, no nosso meio, durante esta caminhada aqui que nós vamos ter, alguém esteja desanimado, alguém esteja desesperançoso, sem fé, alguém que já está vivendo uma vida cristã como uma mera formalidade. Talvez no nosso meio a nossa prioridade já virou outra. Talvez se Deus já não ocupa mais o lugar de primazia nas nossas vidas. Se talvez estar com o povo de Deus, cultuar a Deus, se fazer parte da comunidade do povo de Deus, se viver em comunidade do povo de Deus, já perdeu o valor. Então, a minha intenção é trazer com esta palavra, com esta série, com o que o profeta Malaquias nos traz. A minha intenção é tentar trazer de volta os nossos corações o sentimento de prioridade que Deus deve ocupar em nossas vidas. O sentimento de primazia, de supremacia que o Senhor deve ocupar em nossas vidas. Então, esta é a minha intenção, irmãos, ao longo aqui desses próximos 3, 4 meses que trataremos no livro do profeta Malaquias. Eu desejo que Deus esteja abençoando a sua vida, Deus esteja te fortalecendo, que você esteja sempre aqui, para nós possamos juntos aí caminhar na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, eu sei que foi algo aí, bastante informação. A todo tempo nós vamos retornar essas informações quando a gente estiver expondo aqui o texto bíblico, mas que Deus esteja te fortalecendo, que Deus esteja te animando e que Deus esteja trazendo você a todo tempo para que a gente possa aí estar juntos, evoluindo, aprendendo e compartilhando a palavra do Senhor.